chegamos. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. Ruth, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Vê que eu sei contar até 3, até 3, até 5, até 1000. Então... E é uma alegria estar aqui já na sua companhia para mais uma tarde de conversa. Hoje temos uma convidada assim novinha, mas que nos vai inspirar e que já tem... eu acho que já vocês já conseguem ver aí, quem já está mais atento, já vê que temos aí alguma coisa no nosso... E se morresses? E se morresses, é mesmo para assustar. É para impactar, para a pessoa ficar a pensar... Podia ser agora, mas não é. Pelo menos esperamos mais 55 minutos. Esperamos mais 50 minutos do nosso programa. Da Câmara Woman. Agora? Esperamos 50 minutos para conhecer a nossa convidada, este projeto, e acreditamos que no final deste programa também a sua vida vai estar aqui a ser pelo menos, no mínimo, desafiada. No mínimo. No mínimo. No mínimo. Então, antes de entrar à conversa com a nossa convidada, falarmos sobre o projeto, relembrar o YouTube, canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos, para rever os programas, partilhar. Tive uma conversa com alguém e, eu sei o que é que estás a falar, conheço uma pessoa que... Pronto. Tem esse projeto ou que te pode ajudar. Exatamente, o projeto que recebemos aqui muitas psicólogas, nutricionistas, etc, etc. Portanto, PTs, é só para nos partilhar. pôr a mexer, é só fazer para depois. Nos pôr a mexer. Para nos pôr a mexer. É nos pôr a mexer. Sendo que algum de nós não se mexem depois, não é? Alguém? Não sei quem. Alguém se acusa? Não. Aqui ninguém acusa ninguém. E as redes sociais? Se já nos segue, já viu qual é a convidada, qual é o projeto, já sabe isso. Se não sabe. E nós vamos agora lançar um separador. Então não falas das redes sociais? Queres que eu fale das redes sociais? Acho que é que já tinhas dito? Instagram, Facebook, para que as nossas redes sociais, saber a nossa programação semanal, conhecer as páginas das nossas convidadas, conhecer os projetos, poder fazer os seus likes. Temos um e-mail para deixar o seu contacto, deixar a sua sugestão. De certeza que ao ver os nossos programas pensa, eu tenho mesmo uma pessoa que pode falar sobre isto, que pode motivar. Tenho uma pessoa que era mesmo espetacular. É dessas pessoas que nós estamos à procura, dessas pessoas que vão passar aqui através do ecrã e chegar à sala de muita gente, ao trabalho, ao carro, seja onde for, e vão impactar. Então, se tem essa sugestão, envie para nós através deste e-mail que está a passar em rodapé e nós vamos analisar e, com certeza, se é uma boa sugestão, vai ser aceite. Do que eu me lembro, a minha última sugestão foi a voz. A voz o quê? A voz, avózinhas. Daquelas avózinhas dinâmicas, maravilhosas. Eu gosto da voz. E também, alguns por aqui, temos um dia, nem sei se calhar até era hoje, Dia dos Avós. É assim, não interessa. Para mim são sempre Dia dos Avós, que os avós são muito fofinhos. Então, é verdade. Pronto, é verdade, não é assim? Aquelas avós que ainda são enérgicas, que ainda fazem coisas, que ainda fazem... formadas, mas não param. Exatamente, que ainda fazem cambalhota. Cambalhota. Sim. E o pino. Exato. E pilates. Exatamente, e todas essas conduzem. Coisas. E que têm muitas histórias para nos contar. Com o cabeleireiro. Exato. Adoro essas senhoras que já têm uma certa idade. Ai, caramba. Mas estão sempre lá não no vou falar nível. mais. Já a produtora tirou um micro e disse separador. Resumindo, cala-te. Está bem. Então vamos lá passar o separador e conhecer a nossa convidada de hoje. Até já. Ora, cá estamos. Só para dizer, já passou o Dia dos Avós, pelos vistos, acho que foi em julho. Descobri durante o separador. Já que lançamos o separador, posso continuar a minha conversa? Podes, das avós. Adoro aquelas senhoras que já têm uma certa idade, mas olha, continuam impecáveis. Vão arranjar as unhas, vão arranjar o cabelo, estão sempre... São as vaidosas. Mas isso é bom, é sinal de vida e é por isso que nós estamos aqui, para fazer companhia a si e por isso o desafio de termos aqui uma avó. É por isso e que agora nós nos arranjamos. Agora com certeza... Exatamente. Para sermos avós um dia sempre arranjadinhas. Lindas, maravilhosas. Agora com certeza a nossa convidada... seria um grande espanto... Vamos passar outro separador. Um grande espanto se a nossa convidada fosse avó.
Mas não é. Mas não é, não dá para ser, Mas não claramente é. não dá para ser. Temos connosco a Priscila Vaz. Olá, Priscila, Olá, seja muito Priscila. bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Já não está nervosa, já está super à vontade. Pelo menos nós já dissemos tantos disparados que já não dá para Já o me nível fizeram aqui rir. de... Exato, pronto, já não dá para ficar nervosa. É o nosso nível. Portanto, não é avó, claramente. Não. Claramente, pronto. Não, ainda. Priscila, é de onde? Nasceu onde? Nasci em Guiné-Bissau. Vim para Portugal quando tinha 9 anos. Como é que foi? O que é que se lembra da Guiné? Já voltou depois de... Sim, várias vezes. Lembro-me da guerra, estive na guerra, tinha 5 anos. Teve uma guerra civil, portanto é uma das recordações que não se esquece. Mas das boas, subir as árvores, andar descalça, correr Ser na livre. chuva. Sim, Ser livre. Correr na chuva. sim. Porque era muito quente, então... Que é chuva quente, Ai, é exatamente. tão bom. Completamente contrário de nós Daqui. aqui. Que, bem, também Deixa doente. este princípio de, sei lá, final de verão, Estava princípio quente de a outono. Sim, também estava quente a chuva. Sim, aqui está muito Exatamente. quente. Está quase verão aqui. Sim, A pois. comparar com Com- UK. Com UK. É. Então, UK, então mas conte-me, eu sei que se calhar não lhe apetece hoje UK está sempre começar, cinzento. começar por uma memória não tão boa. Não quero ir a memórias muito más, mas achei interessante e porque estamos a passar uma altura de guerra, não é? Sim. Que tanta gente... Isso ficou muito marcado. Sendo tão pequena e se calhar não tendo muito bem noção do que é que está a passar, foi uma coisa que ficou muito marcada em si. Eu penso que não ficou marcado no sentido que tenho uma mágoa dentro de mim. Sim, ou claro. um trauma, não. Mas tenho as imagens, por exemplo. Se eu falo, eu consigo lembrar-me das pessoas na estrada, porque tínhamos todos que ir para um sítio seguro. Lembro-me de não estar com o meu pai. Eu tinha 5 anos, eu sou O pai muito está aqui apegada ao meu pai. hoje, o pai está aqui a assistir. Os pais. Então, a minha mãe estava connosco, mas o meu pai estava com os pais dele. Então eu lembro-me de estar só a pensar no meu pai, queria ver o meu pai. Onde é que eles estavam, não é? Eu imaginei a sua mãe, É. sem o marido e com os filhos. Pois, eu não pensei nisso, né? Sim, É claro, bastante assustador. Eu acho que isso é o que os miúdos não pensam, não é? Vêm sempre do Sim, lado sim, deles. mas as mães Passam ficam com o coração nas mãos, não é? Pois é, pois é. Sim, são memórias difíceis, Yeah. mas que hoje provavelmente são as memórias que muitas crianças estão a viver e muitos pais e muitas mães. E por isso também esta grande onda de solidariedade, não é? Que há, porque tantas pessoas já passaram por isto, não é? Nós aqui em Portugal, eu não me lembro de guerra, não é? E já vivo cá há alguns aninhos. Não me lembro de guerra. Quantos anos? Há 46. Ela diz. Precisamente que eu Não vivo- parece. Há 46 precisamente que eu vivo em Portugal porque nunca vivi em outro sítio. Exatamente. Nunca passei por isso, não é? Nós achamos sempre que passámos por muitas coisas e vivemos muitas coisas difíceis e que nem tudo foi fácil, mas na realidade há tantas outras pessoas que têm tantas outras vivências. É não é? verdade. Acontece mais em África, as guerras civis, né? Aqui existem coisas mais, mas existe mais uma certa organização. Mas em África não existe, então... Acaba por ser aqui, e depois lá está, como se disse também aqui acerca da Rússia e da Ucrânia, quem sofre acaba sempre por ser o povo, não é? Sim. Aquelas pessoas que não queriam a guerra, que não queriam, querem lá saber se é para a direita ou se é para a esquerda, querem é ter a sua casa e a sua família, não é? Sem dúvidas. Portanto, olha, um grande beijinho aqui fica este parênteses, para mandar um grande beijinho para alguém que já tenha passado por guerra, por este sentimento que a Priscila nos falou. Fica aqui este olá, este abraço apertado e também aqui notar uma coisa que a Priscila disse que não guarda isto nem com mágoa, nem com ressentimento, é uma memória, pronto, faz parte, não é? Mas não guarda com mágoa e ressentimento e hoje vamos ver que tem aqui muitos motivos para sorrir e muitas coisas boas para nos contar e é isso também que acreditamos que vai acontecer consigo desse lado. E então, Priscila, aos 9 anos veio para Portugal, como é que foi? Também havia árvores. Sim, eu ainda subia as árvores, mas já não podia andar descalça. Porquê? Não a deixavam? Não, porque pronto, o chão já não é aquela terra. Pois, né? é diferente. Pode ter vidros que magoam, não é? O meu filho era sempre contestava isso. Porquê é que não podemos andar descalços aqui?
pode haver vidros, não sabemos o que é que acontece. É a diferença de viver num prédio também, porque em África são casas. Então é muito diferente estar no prédio, aquela sensação de estar fechado um bocadinho. E a chuva é fria. A chuva é fria também. Aqui a chuva é fria, sim. Não dá muito jeito. Já estudava na escola portuguesa, graças a Deus. Então já falava a língua, mas não era assim tão perfeito. Lembro-me uma vez estava no refeitório e deixei a minha fruta, a minha maçã no tabuleiro e uma das continas veio e disse assim, mas de quem é esta maçã? Eu disse assim, é meu maçã, e toda a gente gozou comigo porque eu disse meu maçã, mas pronto, era uma das barreiras, mas consegui ultrapassar. Da língua foi? Sim. O que é que acha que foi a coisa mais fácil e a mais difícil quando veio para Portugal? Com 9 anos, porque estamos a ver tudo com o olhar de uma menina de 9 anos, não é? A coisa mais fácil foi fazer amigos. Foi? Sim. Ah, que bom. Está a ver? Estão a ver, né? As crianças têm essa facilidade. Os pais ficamos tão assustados. Ficamos porque também me incluo nesse rolo. Agora vai para ali, agora é diferente, agora não sei o quê. Mas os miúdos, isto é tudo um outro nível, não é? Olha, qual é o teu nome? Exatamente. Está feito uma amizade. Exatamente. Não é? Aquelas crianças são mais retraídas, claro, é mais complicado, mas eu sempre fui assim um bocadinho mais à vontade. Então foi fácil fazer amigos. E a mais difícil, sem dúvidas, foi deixar o meu pai, porque o meu pai ficou... O pai ficou outra vez? Sim. Este pai. Mas hoje está aqui, já viu? Hoje não a deixou vir aqui sozinha. Pois é, está comigo. Mas ele ficou em Bissau, devido ao trabalho. Sim. Então eu lembro-me que ficava toda hora a pegar o telefone da minha mãe para ligar para ele, então foi a parte. E era fácil, já ligava? Já? Pois é, muito nova. Ai, já a tinha. menina do papá. É a menina do papá, já estamos a ver aqui. A menina do papá. E então, o que é que pensava fazer quando era pequena? Primeiro queria ser médica, acho que toda a gente, né? Aquela coisa de cuidar das pessoas e fazer operações e ajudar. E depois era ser cantora. Ser médica e ser cantora? Sim. Pronto. E cantava muito quando era pequena? Muito. Era? Muito mesmo. A minha família tinha uma banda tradicional. O meu pai cantava e tocava também, então é algo que já vem da família. Então, O pai tocava o quê? guitarra. E aprendeu a tocar algum instrumento? Eu sei tocar mais ou menos o piano, mas prefiro não dizer que sei tocar. Exato. Está no básico ainda. Conhece os nomes das notas. Sim. E dá-lhe ali umas coisinhas, pronto. Serve para consumo caseiro, não é? Sim, para relaxar. É isso. Então, e à medida que foi crescendo, o que é que eram aqui as suas aspirações de vida e de fazer e de que se imaginava a fazer? Então, eu queria ser cantora. O meu alvo sempre foi ir para a Inglaterra, aprender a falar o inglês e a escrever, e depois chegar à América para ser a tal cantora que eu sempre quis ser. Portanto, ia para a Inglaterra para aprender, porque era aqui mais perto. Exatamente. E depois ia para o outro lado. Que é mais difícil. Não podia ir logo para a América, não? Não, por causa da coisa do visto e etc. Então era um bocadinho mais ok. complicado, enquanto a Inglaterra era mais fácil. Então Primeiro Inglaterra. sim, era o desejo que eu tinha. A minha inspiração, como toda a gente, as pessoas que apareciam na televisão, né? É aquilo que eles nos dão, a gente quer ser como eles. As professoras também na escola inspiravam-me muito, porque eu conseguia ver que faziam grande diferença na vida das pessoas. Eu queria ser alguém que iria fazer a diferença na vida das outras pessoas também. Sempre pensou isso? Sempre. E pensava fazer isso pela música? Mas afinal não foi pela música. Não. Mas aos 19 anos foi para a Inglaterra. Foi. Já neste sonho de ir atrás da música ou foi uma coincidência? Sim, com o sonho de ir atrás da música. Fui para estudar também, claro. Ok. Mas eu Portanto, fez o 12º cá? Sim. Acabei aqui o 12º, fui para a Inglaterra. Em que área é que fez o 12º? 11º, 12º? Línguas, humanidades. Humanidades, sim. Depois fui para a Inglaterra, entrei para a faculdade, mas não conseguia concentrar-me porque queria fazer a música. Então eu enviei uma mensagem ao meu pai, um texto assim grande, a dizer que ia desistir da faculdade porque queria ir atrás dos meus sonhos. Ai, o pai mandou um smile. O seu pai está a fingir que não ouve. Eu não estou a ouvir, eu não estou aqui. Pronto, eu disse que ia desistir da faculdade para seguir os meus sonhos. Estava na faculdade a estudar o quê? Direito. Direito. Sempre gostei também.
Eu acho que é importante nós sabermos que conseguimos ter várias paixões e coisas que conseguimos fazer bem. Como é que surgiu aqui a paixão pelo direito? Coisa de defender as pessoas e ajudar, sempre. Portanto, imaginava-se numa barra de tribunal aqui a defender... Sem dúvidas. Imaginava-me assim, se não fosse... Porque o meu pai sempre incutiu e o meu avô também a coisa da Os escola. avós, está a ver? Os avós são sempre muito Sim. importantes. Os avós hoje ficam Os avós são super, super importantes. O meu avô tinha um lema que era estudando mais, valendo mais, ganhando melhor, vivendo bem. Qualquer coisa assim do género, né? Terá aqui uma sequência, exato, dos uma sequência de steps, os passos Sim, para exato. chegar lá. E pronto, então a escola sempre foi algo que eu não podia dizer não, né? A escola tem que estar lá, eu posso fazer. E não é suposto dizer-se que não há escola, não é? Tem que se fazer a escola, é o trabalho das pessoas mais novas desta vida. Também, é verdade. Pronto, a escola estava sempre lá e fazia música de parte, mas como estava um bocadinho mais para lá da música, então... Porque a faculdade requer muito tempo. Então, direito, Pois. noutra língua... Porque já tinha que saber um bocadinho de inglês. Eu já sabia, porque ouvia as músicas. Eu já sabia falar inglês, mas o básico, não é? Sim, estudar em inglês deve ser... É diferente por causa das palavras caras que eu tenho que traduzir. Até hoje tem algumas que têm que ser traduzidas, não é? Mas Sim. já sabia falar mais ou menos. Pronto. E depois a cultura devia ser muito diferente, não é? Porque diz-se que os ingleses são muito fechados. Eles são muito fechados, mas Hã? não Está a rir concordo. para mim. Sim, que são fechados, são mais fechados, é um povo... Tem família lá, diz. Sim, não, por acaso não é da família que me diz isso, mas que os ingleses são mais fechados, São não um é? bocadinho, Eu acho que tem sim. a Há ver. várias Para mim, eu tenho uma pessoas que teoria muito fácil. Mais sol, mais as pessoas são. Claro, mais alegre. menos sol, mais as pessoas ficam mais sérias. Não quer dizer que as pessoas não sejam simpáticas nem nada, são mais. Tem outra maneira de O ser, environment, o environment consegue sim, o afetar. ambiente, exato, claramente. Eles são mais fechados, sim, nesse lado, mas ao mesmo tempo são mais warm nas palavras e nos atos. Por exemplo, É? lá em Londres... A sério? Sim, sim, se estiveres assim um bocadinho mal disposto, eles dizem, are you okay? Do you need a hug? Tipo, Precisa de um abraço? Sim, logo. É dar um abraço. Deve estar sempre com um ar bem disposto, que eu sempre estive em Londres, nunca ninguém me ofereceu um abraço. Tu pareces sempre estar bem. Eu estou Tu é que sempre não bem. ofereces o abraço que E depois eles eu querem receber. eu é que devia perguntar a alguém. Pronto, se calhar eu tipo com as pessoas certas, não sei. Não, eu estou. Eles foram muito warms na faculdade. Aquela coisa, se eu estiver mal disposta, are you okay? Do you need a hug? Do you need to talk? Precisas falar e etc. Por isso, Eu gosto logo deste accent. Sim, sim. É tão bonito. Pronto, fui bem recebida neste sentido. Portanto, não era aqui uma questão, porque podia-se dizer que era uma questão de não se sentir bem enquadrada na cultura, o clima diferente, não é? Não estar a ser bem recebida. Pronto. Eu acho que desculpe interromper, é aquela coisa de ser mentalmente forte, porque tem pessoas que realmente têm a mentalidade fraca. E eu tenho algo que é muito bom, que é positividade. Eu sou muito positiva, eu penso sempre que tudo vai correr bem, nunca consigo pensar que vai correr mal. Então eu acho que essa atitude também acaba por ajudar. E dar-lhe força para continuar, não é? Sim. E eu nunca senti necessidade de esperar apoio de fora muito, não é? Aquela coisa, porque tenho. Tem o apoio dos pais, não é? Sim. Então não... Então, mas apesar de tudo, do apoio, do curso, de querer defender as pessoas, de se sentir welcome, Yes. quis ir embora do curso. Sim. Uma mensagem ao pai. Uma mensagem ao meu pai. O que é que o pai disse? Não, eu quero saber o que é que o pai disse. E o que é na mensagem, não é? Não sei. Não sei o que é que podemos saber. A mensagem foi muito longa, eu também não me lembro muito bem. Foi quase uma letra de uma música. Sim, eu sou boa com os textos. Mas era algo do género, sinto que tenho uma chamada e algo para fazer, mais ou menos assim. E ele disse que acredita que sim, que eu tenho uma chamada e que apoia a minha decisão. Oh, Foi? E então, largou o curso? Mas acabei por voltar. Pronto. Então o inglês? Para ir para os States? Então, como é que foi esse tempo? O que é que foi fazer quando deixou o curso? Fui para o estúdio, tinha um produtor inglês com quem eu trabalhava.
fui ter aulas de canto, comecei a escrever letras de músicas, mais ainda, já escrevia, comecei a escrever mais. Comecei a ir para esses meios onde existem os concertos e as pessoas também queriam obter aquilo que eu também estava à procura. Basicamente. Ia trabalhar também. Ia trabalhar, o que é que fazia? Waitress, empregada de Sim, mesa. empregada de mesa. E como é que foi esse tempo? Foram tempos fáceis, difíceis? Empregada de mesa? Com tudo, e ser empregada, sei lá, não sei se era durante o dia, se era durante a noite, mas depois, Fiz os dois. se lá a estar aqui a fazer o estúdio e a cantar e a... Foi difícil, claro. Então o que é que a fez voltar ao curso, não é? Porque aqui... Vi uma amiga minha graduar-se e fui à festa e vi como é que os pais estavam orgulhosos. Eu disse que queria dar o mesmo aos meus pais. Um dia, o meu pai fez anos. Eu estou sempre a falar do meu pai, mas eu amo muito a minha mãe também. Mas é a menina Fica aqui papá, não é? registado. Fica aqui registado. Parece mal, estou a falar muito para o meu pai, mas pronto. Mas a sua mãe está emocionadíssima, portanto, eu acho que ela não se importa. Fala do seu pai. É sinal que ela escolheu bem o marido. É, Papai por dos acaso, filhos. Ela diz sempre. Oh, está a ver, ela concorda comigo. Podemos ter trazido a mãe também, não? O pai não podemos receber, é uma coisa que temos pena, aqui nós Conversa recebemos depois. homens. Mas a mãe já teve. Então diga lá. Já me esqueci o que é que estava a dizer. Estava-nos a dizer, espera aí que eu o sei. meu pai fez anos. Sim. E eu perguntei a ele qual é que seria a maior prenda que ele poderia ter da vida dele ou para o aniversário dele. E ele disse que os meus filhos se formassem. O pai jogou ali um checkmate. Pois, foi. Checkmate. E agora? Percebeu o que é que... Sim. Ok, vamos... A pior parte é que eu tenho 2 irmãos mais velhos. Eu disse assim, pá, nenhum deles vai fazer. Sobra só aqui para mim. Então... Os seus irmãos não se formaram? Não, eles acabaram o secundário, mas um deles entrou para a faculdade de lá, mas acabou por deixar. Quem sabe um dia podem voltar. Sim, claro. Como eu também voltei, não sei. Sim. Mas eu disse assim... Mas não estava na perspectiva, não é? Eu disse, não, acho que tem que ser eu a fazer. Então voltei, porque eu achei que conseguiria fazer. E consegui. E conseguiu fazer o curso. E gostou do curso, porque na realidade é formada em Direito e Relações Internacionais. Adorei o curso. Adorou o curso. É muito interessante, né? Porque estamos na aula e falamos de um caso, eles apresentam um caso que já aconteceu, apresentam leis que existem e puxam por nós para nós apresentarmos novas leis, o que é que achamos das leis que existem. É interessante. É como fazer psicologia ou algo assim do género. É muito interessante. É como fazer psicologia? Sim, porque puxa pela cabeça, né? Eu sou esse tipo de pessoa, eu gosto de... Sentir-se desafiada? Sim, muito. Então o que é que faz uma pessoa que é licenciada em Direito e Relações Internacionais? Ou o que é que pode fazer? O que é que pode fazer? O que é que pode fazer? Quais são as saídas profissionais desse curso? Posso trabalhar na política, por exemplo. Posso representar o país também. Posso... Por exemplo, agora o meu alvo é trabalhar como paralegal, para começar. Paralegal? Sim, eu não sei traduzir para português. Pois, eu acho que sei o que quer dizer. A paralegal é alguém que ajuda... Sim, os advogados, enquanto está a aprender, para depois exercer também. Exatamente. Pronto, sim. esse é o alvo que eu tenho agora. Estou a pensar se vou fazer o mestrado também ainda. Mas pronto, isto tem muitas saídas. Eu penso dar um passo de cada vez. Dar um passo de cada vez. Sim. Portanto, valeu a pena fazer o curso, não é? Diz aqui, até diz na sua biografia, que em vez de realizar logo o seu sonho, foi realizar aqui um bocadinho o sonho, que era o sonho dos seus pais, não é? Pronto, e valeu a pena. Muito. E sente-se realizada nesse sonho também. Não é só o sonho dos outros, em que você vestiu a fato, é um sonho, é o seu sonho também. Sim. O sentimento quando vesti aquele... Toga. Deve ser a toga. Bem, a toga é dos coisas. Ok. A graduation clothes. Sim, exatamente. Quando vesti aquilo, a sensação foi única, foi do tipo, consegui mesmo. E pronto, é uma boa realização, porque a gente precisa sempre de motivação. E a minha motivação foi dar a prenda ao meu pai. Mas quando consegues realmente fazer, claro que é um preço que ninguém... E no aniversário que foi possível,
que acabou o curso, foi lá e disse, olha, dá aqui a prenda. Não. Ele não foi no aniversário dele, porque eu graduei-me agora em julho. Pronto. Ele faz anos em setembro, mas... Então já lhe deu o presente, Já, em já setembro tá. já foi então. O presente da vida. Já está o presente da vida. Agora as coisas de pedir mais presentes estão depressa. Não tenho Consigo mais. está tudo. Agora depois casa, vai pedir netos, essas coisas assim, mas diz, olha, já foi, já O meu sonho é ter já netos. foi, Já tem. já tem. pronto. Já. Já são avós. Mas não são seus, Não. não têm O meu filhos. sonho é ter netos. Pronto. sim. Claro, isso seria da minha mãe agora. Agora seria também o sonho, é assim. Mas hoje o que nos traz até aqui foi outro sonho, portanto, outra coisa que decidiu fazer aqui no meio de tantas estas artes e sonhos e estes olhos que brilham, os seus olhos brilham muito, assim, muito... de querer fazer mesmo achievement. Isto eu não posso estar a falar com alguém em inglês, senão depois começam as palavras a vir em inglês. Sim. Eu já vos tinha dito, quando eu fico cansada isto acontece. Agora, se há uma pessoa a puxar pelos meus... Está cansado. já Fala está. inglês. É assim. De Fluente, alcançar. está arrasada. Não sou muito fluente. São umas palavras que saem assim no obscuro. Agora esqueci-me. Mas sem estes olhos de alguém que quer alcançar sempre alguma coisa, qual é o projeto que nos vem falar? O que é que fez agora? O meu livro, E se morresses hoje? E se morresses hoje? Tadã! Eu não apetecia nada. Ainda por cima ainda tenho que ir buscar o meu filho hoje. Não dava jeito nenhum. Para os filhos, passar a festa, fazer jantar. Pronto, essas coisas. Não dava muito jeito, mas se tivesse que ser, olha, pronto, que fosse. De onde é que surgiu aqui a ideia de escrever um livro ou a vontade de escrever um livro? Encaixa muito a música, porque eu tinha Já muita escrevia. letra feita. Sim. Eu lembro-me de vir de férias para Lisboa e estava a escrever uma música, só que para fazer uma música é preciso rimar e repetir os refrões e etc. Então veio um pensamento que diz assim, para de tentar rimar e etc. Escreve aquilo que tu tens para dizer. E foi aí que eu tive um caderno extremamente grande, comecei a escrever tudo aquilo que eu tinha para dizer, tudo aquilo que a vida me ensinou. E deu... Tudo o que faz brilhar os seus olhos, não é? E deu nisto, deu no E livro. deu num livro. E deu num livro inteiro. Um inteiro. E Eu grande. já pensei, eu confesso, eu já pensei nisso, porque eu gosto de escrever e às vezes penso em muitas coisas, mas depois fico sempre a pensar, não dava para um livro, meu Deus. Para escrever um livro é preciso muito... Não, dava. As pessoas gostam de ler os pensamentos dos outros, porque não pensamos todos da mesma maneira. Sim. E não vemos as coisas com os mesmos olhos. Exato. O que pode parecer para si extremamente fácil e clichê, alguém vai ler e vai ser uma revelação e vai mudar a vida da pessoa completamente. A coisa da escrita é essa, nunca se sabe quem é que vai tocar e para quem é que estamos a Então este livro foi escrito em quanto tempo? Em várias férias? E não só, noites. Tem dias que eu gosto muito de ir a restaurantes novos e cafés e estar perto do mar. Adoro a praia. Deve adorar então Londres. Londres é o sítio onde vai mais. Costuma ir a que sítio do mar de Londres? Tem um sítio perto da cidade que tem a praia, mas de pedra. Sim. Eu desde que consiga ver a água e ouvir, eu estou... Está tudo bem. Sim, tranquila. Consigo escrever à vontade. Então, e quando é que chegou aquele pensamento, ok, eu vou passar isto para um livro? Foi quando eu olhei para o caderno e disse, o que é que eu vou fazer com isto tudo? Porque tinha um caderno cheio de coisas. Cheio. Tinha um caderno que era um livro, não é? Cheio, e não está tudo o que está no caderno, ainda dá para fazer outro livro. Continuação. Yeah. Sequel. To be continued. Second one. Mas pronto, eu disse, o que é que eu vou fazer com isto tudo? E foi o que eu disse, né? Às vezes a gente escreve os nossos pensamentos, que é muito clichê para nós, mas pode mudar vidas. Então eu disse assim, eu tenho que partilhar isto, porque não posso manter isto só para mim. Que pode ser as lições que eu aprendi, as coisas que a vida me ensinou, que também pode ajudar as outras pessoas a ultrapassar qualquer circunstância ou desafios que têm na vida. E como é que foi o processo de lançar então o livro? Procurar uma editora e tudo mais? Então, eu fiz a pesquisa online, né? A internet hoje em dia é... Hoje dá para fazer tudo. É uma Eu não sei, um dia universidade. destes alguém tem um filho por internet. Eu estou à espera desse.
Porque tudo se faz online, tudo se faz online. Não sei É possível, é verdade. Há uns anos atrás era possível ir às compras ou imaginarmos fazer compras e chegar a casa online. Ninguém imaginava. Mas agora já é possível, portanto. Quem sabe... Hã? Ter um bebê. Ter um bebê, pronto, não sei. Pois não sei. Tudo pode acontecer, viajar, Mas o livro é possível ser lançado pela internet. Exatamente, e já vamos aqui saber em que plataformas e onde é que está este livro disponível e como. E então como é que foi, como a Cláudia perguntou, foi à internet pesquisar como é que podia fazer para lançar um livro? Sim. E o que é que descobriu? Sem uma editora, eu não queria fazer com a editora porque já ouvi vários feedbacks. Sem uma editora. Pronto, a editora acaba por ficar com muito mais do que aquilo que devia e tem o controle sobre o contexto do livro. Então apareceu a Amazon. E a Amazon é extremamente fácil de usar, toda a gente já fez compras na Amazon. E eu não precisaria de preocupar-me com os envios dos livros. E são impressos os livros que realmente as pessoas estão a encomendar através da Amazon. Claro que eu tenho um número de cópias comigo para assinar e fazer os eventos, conhecer também as pessoas, mas que a Amazon é muito mais fácil porque eles fazem tudo. Imprimem, fazem absolutamente tudo, eu não tenho que preocupar. Portanto, fez o seu livro. E quem é que lhe ajudou? Porque isto tem uma parte gráfica também, não é? Sim. Não, o livro não tem desenhos, não pensem. Já vamos mostrar um bocadinho, mas tem a parte gráfica, nem que seja aqui a capa, a contracapa, não é? Tem aqui um certo grafismo. Teve que arranjar ajuda, não é? Para fazer isso. Usei uma plataforma que se chama Fiverr para fazer a capa do livro. Portanto, foi tudo homemade, tudo feito por si. Eu sou uma profissionista, então... Estive a trabalhar com a pessoa que fez com a capa, eu que disse para fazer a bolinha e todo o resto. Ele enviava-me aquilo que ele conseguia, sim. E depois eu dizia, não, isto vamos mudar assim, assado. E consegui fazer. É perfeccionista e controladora. Sim. É um bebê. É o seu bebê, exatamente. Bebê. Afinal, os pais já têm neto. Já têm neto. E têm neto que fala duas línguas. Já nasceu a falar duas línguas. É verdade. Duas línguas, em português e em inglês. Primeiramente escrevi o livro em inglês, por acaso. Pois, porque já era o seu estudo, tudo já a sua vida. E repara-se, não é que de vez em quando salta aqui um bocadinho para o inglês. É uma de expressão mais fácil. E depois traduzi para o português porque no meu social media eu estava a ver muitas pessoas que estavam interessados no livro em português, então comecei a traduzir. Nas redes sociais estava a ver que havia muita gente que queria também aqui o livro e que se calhar não iria saber ler em inglês. Ler em inglês. Sim. E então, como é que foi para imprimir, para ter o livro físico? Porque já fez um lançamento do livro cá em Portugal. Já, dias 24. Então a Amazon dá certas cópias que eu tenho que pagar uma certa percentagem, mas é um bocadinho mais baixa. E eu encomendei os livros e chegou à minha casa, fácil. Easy. Portanto, pôs a Amazon a trabalhar para si. Sim. Acho bem. Acho bem que eles têm muito dinheiro e muito. É que precisam de trabalhar para outras pessoas que precisam de começar a vida. Acho muito bem. E então, no dia 24 de setembro, Sim. não é? Sim. Teve aqui o lançamento do seu livro aqui em Portugal. Como é que foi este lançamento? Como é que foi organizar um evento? Já estou a ver qual vai ser a resposta. Quem é que organizou? Quem é que organizou? Não fui eu. Fui eu. De início estava a ter a ajuda de um amigo meu, mas ele estava a organizar as coisas de uma maneira em que eu estaria a perder, porque, pronto, existe algo que anda para aí fora agora no social media em que as pessoas querem aquela vida de luxo e etc, não é? Então, a maneira como ele estava a fazer o lançamento seria algo estrondoso e magnífico e etc. Depois um amigo meu disse assim, o teu livro é algo tão simples e tão bom que fala tanto de humildade e etc. Então eu acho que tu devias ir em contra com o teu livro. Ir de encontro ao livro e não daquilo que se costuma fazer. Sim, mas pronto, já estava a ser influenciada por alguém que eu acharia que ia ajudar muito. Sim, que se calhar queria ajudar, mas tinha outro ponto de vista. Exatamente, diferente. Então eu cancelei tudo e foi o que aconteceu. Tive que mudar a data e comecei a fazer absolutamente tudo sozinha. Contactei o hotel,
saxofonista, falei também com o time daqui, fotógrafos e etc. Fiz os convites, fiz a lista e foi tudo. E como é que correu? Nós vamos estar a passar algumas fotografias, mas vamos falando, continuando a falar aqui, não precisamos comentar que eles vão ver, acho que se perde. Então, saxofonista, conte-nos lá. Sim, sim. Portanto, o que é que aconteceu no lançamento? Conte-nos assim, os tópicos, o alinhamento, o que é que aconteceu no lançamento? Pronto, Já tem os olhos a brilhar ainda mais? A chegar foi o saxofonista a tocar, porque eu queria que ficasse algo assim mais clássico e não muito coisa. Só o saxofonista a tocar e as pessoas já tinham o nome nas mesas, as pessoas que confirmaram a presença. Depois convidei 2 pessoas para fazerem a apresentação. Um deles é o da Fé, que também é um escritor, e convidei o Ismael, que foi dar uma mensagem de motivação, praticamente. Então, o da Fé foi a única pessoa que conseguiu ler o meu livro de início ao fim e conseguiu falar. Tudo realmente estava no livro e falar o espírito do livro, digamos. Sim, como é que era o livro, não é? Sim. Conseguiu descrever muito bem. E depois o Ismael falou, deu uma motivação às pessoas e depois eu entrei e dei o meu discurso. E depois passamos para a E eu agora vou ler um bocadinho. Eu fiquei com o de inglês, mas vou ler se calhar em português. O que é que vocês acham? Posso ler aqui um bocadinho? Aliás, posso ler aqui a contracapa e depois vamos pedir a seguir. Porque é que a vida é uma confusão? Este é o teu livro de ajuda pessoal que vai passo a passo fazer o quê? Desafiar, motivar, enriquecer, apoiar, abanar e agora tudo isto te desafiar-te, motivar-te, enriquecer-te, apoiar-te e abanar-te. Se não estás a cumprir com o teu propósito de vida, vale a pena viver? Qual é que é o propósito da tua vida? Vamos descobrir. Chegou a hora de endireitares a tua vida. Não estás sozinho. E este livro é exatamente o que precisas para te lembrares de quem realmente tu és. E é muito engraçado porque este livro tem este título, não é? E se morresses hoje, aqui mesmo para impactar a pessoa, será que está aqui a cumprir o seu propósito de vida? Será que reconhece o seu valor? Abri aqui uma página que fala sobre isso. Pronto, eu continuo. Bem, aqui eu tenho em inglês. Tu tens em inglês, vais ler em inglês. Não, mas olha, não é um livro só de ler. Já vamos aqui perguntar à nossa convidada, porque este livro está dividido por dias. Como ler este livro? É um diário pessoal de leitura fácil que reforçará o que já sabes. O objetivo é ler apenas um capítulo por dia. Bem, logo aqui já é muito à frente. E o livro está dividido em 7 capítulos, portanto, supostamente lês o livro numa semana, não é? Então, numa semana lê o livro e depois tem aqui até trabalhos de casa, coisas para fazer e para escrever. Olha, oh, meu Deus! New diet idea. Breakfast, snacks, lunch, snacks, dinner. Tem tudo. Até dietas. Tudo aqui, exatamente. O que é que vai fazer? Então, explique-nos. Portanto, isto é um livro ainda bem grossinho. Mesmo a sério. Eu não estava à espera quando chegou. Imagina o seu caderno. O seu caderno que ainda tem lá outras coisas, deve estar cheio de coisas. E então, como é que é? Explica-nos lá. A parte de escrever é levar as pessoas a fazer as perguntas certas para ter as respostas que necessitam. Porque diz aqui que isto é um livro de ajuda pessoal, portanto é um livro prático. É isso? Muito, muito prático. A pessoa, se quiser realmente ver algo a mudar na sua vida, basta só abrir o seu coração, porque é um momento entre o livro e a pessoa. Mas torna-se um bocadinho mais a pessoa e a própria pessoa. Yeah. É um momento com a própria pessoa, não é? Exatamente. Portanto, a ideia é que a pessoa, quando vai vai ler o livro, já está preparada para mudar aqui alguma coisa, não é? Sim. Pronto. Meter em prática algumas coisas. É giro. Pronto, eu agora estou aqui a fazer spoiler, mas isto tem tantas coisas que eu posso ler muitas coisas e mesmo assim ainda tem 1000 coisas para ler. Um dia vais desaparecer, faz o teu legado enquanto ainda estás a viver. Aqui veio a rimar. Pois. Não sei se em inglês rima, mas
Está na hora de parar de tentar e está na hora de ser. Portanto, a pessoa pega nisto e começa aqui a Challenge himself, a desafiar-se. desafiar-se a si Logo própria. de início, o desafio começa já na cabeça, depois leva a pessoa a escrever, vai levar a pessoa a pensar realmente, a estudar-se a si própria. E é muito giro. Outra coisa, aqui vou aqui fazendo uns spoilers, mas não é o livro mais vendido que tu dirá. O quê? Quem és tu? Não são os homens mais sábios que tu dirão. Tu próprio, tu é que sabes quem é que tu és. Que as pessoas tenham uma ideia de ti, aquilo que tu aparentas ser. É aquela coisa de não julgues o livro pela capa, mas as pessoas sempre vão te julgar pela capa ou as atitudes. Mas tu podes ter atitudes um bocadinho mais horríveis, digamos, Sim. mas não te define, é um erro que cometeste. Ou então podes ter atitudes boas, mas também não te define porque, sei lá, não és boa toda a hora. Então só tu própria consegues dizer a ti próprio quem é que tu és. E depois apresentas essa pessoa ao mundo e às pessoas que lidam contigo. Portanto, este é um livro em que a pessoa se vai conhecer A si própria. a si própria. Sim. Portanto, aqui dia 1. O que é que se faz no dia 1? Dia 1. Dia 1 é agradecer por estar vivo, primeiramente. Eu acho que é o primeiro passo. Agradecer por mais um dia de vida, mais uma oportunidade. Muito bem. E Pronto. dois? E o 2? Pois não podemos saber tudo, não é? Vá, o 5º dia. Pronto. Vai. O 5º dia. Espera aí, deixa-me ver. É o Vamos índice. ver. Five. Olha, tem aqui uma carta aberta para nós mesmos. Não sei o que é que eu iria fazer se eu tivesse que escrever uma carta aberta a mim mesma. Mas é um bom desafio. Exatamente. Por acaso é um desafio muito engraçado. Escrever uma carta aberta a mim mesma. Não sei se depois fico chateada comigo própria. As pessoas só vão saber como realmente sentes quando tu disseres. Não sei o que é o dia 5, mas começa aqui com solidão. Há muita gente que está a passar por isso agora. Muita gente. Mesmo as pessoas que têm pessoas ao lado sentem-se sozinhas. Vivem sozinhas. Porque não conseguem abrir-se, conectar-se. Muita gente está-se a sentir sozinha. Depois é o social media também que está a afastar as pessoas. As redes sociais contribuem muito para as pessoas viverem cada vez mais isoladas. Muito. E a imaginar um mundo que não é o delas. Exatamente. Que não existe sequer. É algo feito. Quando eu cheguei a essa parte, esse capítulo, por acaso eu não sabia o que escrever. Tive que parar mesmo quando eu cheguei. ponto. Sim. E veio-me à cabeça a parte da solidão, porque muita gente está-se a sentir mesmo sozinha. Muita gente. E sentem dificuldades em falar, porque no social media toda a gente mostra essa vida maravilhosa, perfeita. Perfeita dos restaurantes. Sim, e a sim. Priscila também diz que gosta. Portanto, Sim. A Priscila não é uma pessoa, só aqui também para contextualizar, não é uma pessoa que vive tipo bichinho do mato lá fechada dentro, não é? Gosta de sair, gosta de ver o mar, gosta de socializar, de conhecer coisas novas. Sim, porque estou-me a alimentar a mim própria também. Sim. Não é iludir-me a mim, mas preciso alimentar-me para ter algo para dar. E a inspiração também vem disso, de experimentar uma comida diferente, por exemplo, de um país, de uma cultura diferente, ver algo diferente, que traz outro lado de mim. Então, é por isso que eu digo que vou a muitos restaurantes e praia, que eu adoro, para tal ter essa inspiração. Mas cada um sabe onde é que vai buscar a sua Sim, inspiração. porque se calhar para outros não gostam nada de mar Deve ser chato para algumas pessoas, né? Especialmente a praia de Londres, o mar de Londres. Para quem gosta muito de mar em Londres não há. Não há mar com cheiro de mar. Yeah. É porque é o cheiro do mar Sim. que faz o mar. Sim. E aquele das ondas que faz todo o acalmar de quem está habituado a viver perto do mar. Pronto, e então, mais coisas, a pessoa tem muitas coisas para fazer, vou já dizer isto, tem muito. Olha, outro já diz aqui, para de pedir, dá. Estás a ouvir, Cláudia? Próxima vez, me diz coisas, vou dizer, livro na página 160, para de pedir, dá. Mas pronto, aqui brincando, mas exato. E então qual foi o feedback aqui no lançamento do livro?
Portanto, estava-nos a contar, depois fizemos aqui uma pausa para mostrar o livro, mas estava-nos a contar como é que foi aqui o lançamento do livro e o feedback das pessoas. Foi muito giro porque às vezes nós criamos uma ideia de como é que as coisas vão ser, mas acaba sempre por ser diferente. E apareceram muitas pessoas que eu não conhecia, que realmente vieram a partir do social media, o Instagram e o Facebook. Portanto, também serve para alguma coisa, não só para a solidão, nem para afastar as pessoas. Pronto, cá Há está. de saber como usar, né? Exatamente. Apareceram muitas pessoas que foram mesmo muito gratas pelo livro. Eu não estava à espera. Já tinham lido? Teve pessoas que já tinham lido? Não, foi só naquele dia que deu. Sim. Mas como eu posto um bocadinho daquilo que é e etc., as pessoas já tinham uma certa... Já tinham sido spoilers antes, não é? Sim. E uma curiosidade. As pessoas têm muita curiosidade em relação ao livro, por causa do título também. Não. Não, mas atenção, o livro é positivo, nunca nós sempre nos pautamos por tentar trazer aqui, mesmo quando são histórias tristes, não a fazer só do lado triste, sempre digo isso até às nossas convidadas em off, nós não estamos aqui para fazer render o que é mau, mas sempre há um lado positivo, não é? Pessoas que tiveram problemas, mas que os superaram. E este livro também é assim, e se morresse... Espera aí que agora já me esqueci. E se morresses hoje? Começa a viver. Sim, portanto, não é só para morrer. O morresses hoje é só para a pessoa pensar... Sim. É só um wake-up call. Um wake-up call. Mas portanto, o livro uma chamada de alerta. Sim. Hoje eu estou aqui no Translation. Tradução. Porque é mesmo isso. Muita gente está a viver sem viver. Ou seja, tem vários dias de vida, mas que não vive realmente. Está a sobreviver. Está a sobreviver. Yeah. Mas que nem tem essa consciência. Não tem, exatamente. Há pessoas que ainda têm aquela consciência e a minha vida está muito complicada. Eu preciso de não sei. Sim, eu preciso de alguma coisa, tenho que mudar. Mas há pessoas que não têm esta consciência. Não, se fecham. Estão em piloto automático, será também? Sim, sem dúvidas. Só a reagir à situação, a deixar a hora passar. Mas é importante a parte de começar a viver. Porque esse é o objetivo do livro. Exatamente. Não é matar ninguém, meus amigos. O objetivo do livro é que as pessoas comecem a viver. O livro não fala de um plano para... Não é. É mesmo isso. Sim. É de começar a viver. Exatamente. Porque se calhar se morresses hoje não tinhas feito muitas coisas, não tinhas-te alimentado. Gostei dessa frase que usou. Não tinhas alimentado, nutrido, não é? Os psicólogos usam muito o nutrir. O nutrir. Nutrição. Não. Mas os psicólogos também dizem isto, do nutrir as emoções e os sentimentos e nutrir os relacionamentos. Exatamente. Esta gente aprende aqui nesta cadeira, aprende estas palavras. Vários cursos. Este programa é muito interessante. Sim, muito. Sim, claro que sim. São pessoas diferentes. Sempre diferentes, todos os dias. Yeah. E então, como é que as pessoas podem ter este livro? Porque eu tenho a certeza que muita gente lá... Ou este já não podem ter, está aqui ou na inglês. Sim. Em português ou em inglês. Exatamente, porque escrito em inglês, mas depois também aqui... Em português, sim. Se calhar vamos para o espanhol e o francês, quem sabe. Olha, quem sabe. Pronto, estou a brincar. Tradução. Então, pode ser através da Amazon. A pessoa entra na Amazon e pesquisa o título. Pode ser em inglês ou português. E amanhã também vou estar na Biblioteca Fábrica Praça... Braço de Prata. Braço de Prata, exatamente. Eu estava a ler para não me esquecer. Temos que ver qual é o título em inglês. Queres ler, Cláudia? What if you die today? What if you die today? Start living, será? Não. Start living. Start living. Já será? Não, será? Não, podia ter outra maneira de dizer ou ter outras sim, coisas. é start. Portanto, as pessoas podem Let's discover. Exatamente. Boa, Cláudia! Adorei o teu. Ai, a minha... Já podem escrever um livro juntas. O título está aqui. Podemos. Oh, minha menina! Não sei se alguém iria querer ler. Eu lia. Era essa só a diferença, porque isto não é só escrever. Escrever é fácil. Alguém depois querer adquirir o livro e ler é que era outra coisa. Mas Priscila... Só os curiosos. Bem, temos de nos focar, faltam ali poucos minutos. Sim. Amazon pode pesquisar o título em português ou em inglês, não é? E depois como é que vem? Só vem o livro digital ou pode ter também o livro digital em físico? E tem o físico que chega no próximo dia. Pronto. Tem pessoas que já pediram online que eu já vi e chega já no próximo dia. E para quem se calhar não está assim tão à vontade com a Amazon? Isto porque nós também temos um público
que já são muitas avós. Sim, é por isso que eu estou a dizer que, infelizmente, se calhar, pronto, é já amanhã, mas Sim. que vou estar na biblioteca. Sim, pronto, para amanhã se calhar já não conseguimos, mas podem entrar em contacto consigo. Sim, sim, pode. E se calhar há algum sítio onde... Pode ser através do WhatsApp, o meu número no WhatsApp. Qualquer pessoa pode entrar em contacto comigo e pedir informações. Pedir informações e se calhar arranjar um jeitinho assim para uma avózinha. Se bem que eu também digo aqui às avózinhas, avózinhas, chateiem os netinhos, que os netinhos sabem resolver. Mas é verdade, podem chatear o neto, a neta, sim, para ajudar. Mas também podem ir às suas redes sociais. Pode. Quais são as suas redes sociais? No Instagram é Priscila Cardoso Vaz. Facebook é Priscila Cardoso Vaz também. E pronto, Mas tem às vezes 2 L's, não é? No Instagram é só um L. Sim. E no Facebook tem 2 L's. Pronto. Mas o seu nome é só com um? Priscila Cardoso Vaz. Sim. Só com um, mas eu sabia que em alguma das redes sociais... No Facebook tem 2 L's, mas eu uso mais o Instagram. É um L, Priscila Cardoso Vaz. Tudo fácil. E lá também posta algumas coisas? Sim, sim. Posto, sim. As informações, por exemplo, onde é que eu vou estar e o que é que vai acontecer. Sempre updating. You have to do it. Social media, you have to update all the time. E também assim alguns certezinhos para as pessoas ficarem assim com vontade de... Curiosidade. De comprar o livro. Claro. Então, nós não sabemos realmente a hora. Quer pegar aqui no livro e ler alguma coisa? Pode ser. Português ou inglês? Quer português ou inglês? É só escolher. Era melhor ser em português pelo canal. O facto de se calhar temos mais pessoas a ouvir em português do que em inglês. Ok. Deixa eu ver. Um bocadinho. Só um bocadinho. Mas aqui lido pela autora vai ser muito melhor. Ok. Então tem aqui... Sentimento. Dia 2 diz assim: conhecerás o amor quando começares a amar-te a ti mesmo. Então fica a pergunta, o que é amar-nos a nós mesmos? O que é que isso significa? Porque nós aprendemos o que é amar os outros e perdoar os outros. Mas será que nós já nos perdoamos a nós próprios? E o que é amarmos a nós próprios? E o livro ajuda a pessoa a perceber isso. Pronto. I rest my case. Já está, não é? E com isto... Stop asking. Mas com isto ficou já aqui a mostrar a profundidade que tem o livro, não é? Que não é só uma coisinha aqui, a pessoa vai mesmo pensar e vai mesmo aqui fazer uma introspeção. No lançamento do livro, as fotos, as pessoas que estavam lá, notava-se que as pessoas estavam mesmo a pensar enquanto estavam a ouvir. Toda a gente estava assim mesmo sério. Depois o hotel deu canetas e papéis para as pessoas tirarem assim uns apontamentos e etc. E eu disse a toda a gente, escreve aquele plano que tu tens. E as pessoas escreveram os planos que têm. E eu disse, desafio-te a realizar isto depois de leres o livro. Porque o livro vai-te ajudar a desafiar-te e a conseguires cumprir com o teu propósito, se abrires a mente para tal. Depende de cada pessoa. Muito bem. Sheila, foi um gosto tê-la cá. Obrigada. Muitos parabéns. Muito obrigada. Próxima vez que cá vier tem francês, espanhol. Francês, espanhol e mais livros escritos de certeza, porque ainda não te esqueças que há lá todo um outro caderno para ainda fazer outro livro. Sim, mas depois vem a tradução. Pronto. Muito obrigada pelo Obrigada a nós, muitos parabéns. Muito obrigada. Que tenha muito sucesso e que consiga aqui impactar muitas pessoas a viverem o hoje, o agora e o sempre muito felizes. Está bem? Obrigada. E para si também. Obrigada. Obrigada. 1 minute. 1 minute que nós temos para nos despedir, so I have to say goodbye. See you in the next. E agora embacou. Agora foi um gosto, português. foi um gosto estar aqui consigo. Acho que foi um programa bem diferente. Mais uma vez reitero que é um privilégio ver aqui pessoas tão novas e que trazem até nós esta motivação, esta vontade de seguir em frente, empreendedorismo, ideias, foco. Fico sempre maravilhada. É sempre uma alegria. Portanto, olha, se morresse hoje, como é que era? Estava tudo tratado, tinha feito muitas das coisas que queria, se não, olha, começa a viver e pode começar por adquirir este livro e olha, fazer e escrever, que aquilo tem muita coisa para fazer. Muita coisa. Então, entre em contato então, com a nossa convidada de hoje e voltamos no próximo programa pelas 15 horas. Até lá, porte-se bem. Beijinhos. Goodbye.